eu me chamo Andressa Miranda e este é o podcast Pensando Alto. No episódio de hoje, o assunto é a autora Alessandra R. de M. Souza, que publicou até o momento os livros Perversa Baunilha, A Heroína Sem Máscara e Plumas e Diamantes. Esta é uma autora que explora diversos gêneros, e só pelo pouco que ela contou pra gente, já deu pra perceber que faz isso muito bem e com o cuidado que o leitor merece. Olá, eu me chamo Alessandra, como autora eu me chamo Alessandra R. de M. Souza, é assim que encontro o meu nome em meus livros. Tenho 27 anos, trabalho em uma empresa privada e também com os meus livros, de forma independente. Eu sou de São Bento do Sul, Santa Catarina, e atualmente tenho 3 livros publicados e 5 antologias. A autora falou a respeito de suas obras, incluindo aonde elas estão disponíveis. Fora antologias que participei, eu publiquei 3 livros únicos, sendo o primeiro deles A Heroína Sem Máscara, que eu comecei a escrever com 16 anos. Levei 4 anos para terminar e publiquei ele quando eu tinha 19 anos. Tiveram algumas versões dele com editora, depois voltei para a forma independente, que é um livro que conta uma história baseada em fatos reais da minha vida, sabe? É um romance daqueles bem água com açúcar que fala de uma menina que mora em uma cidade pacata ao sul do país e se vê farta de sua rotina, que a leva de casa para o trabalho e do trabalho para a universidade, até que ela encontra um colega do colegial que ela já conhecia antes, vindo diretamente do passado para reacender sentimentos em seu coração. Em meio a tudo isso, ela também está muito confusa, porque sua avó desaparecida põe à prova a veracidade dos fatos contados pela sua família, porque ela não acredita que sua avó esteja realmente desaparecida, e começa a investigar. Tudo isso se envolve em uma investigação de assassinato, enfim, é um romance misturado com mistério, suspense, e é daqueles romances bem água com açúcar para você, bem adolescente, assim. O segundo livro, então, veio da vontade de escrever um livro dramático. Então aí surge Plumas e Diamantes, que é um romance dramático, que conta a história de um casal onde a menina deixa tudo para ir atrás do seu sonho, que ela é apaixonada pela dança, pela música, pelo palco, e acaba conhecendo um homem misterioso que tem a vida conturbada e ditada pelas mãos dos apostadores de luta clandestinas, imortais. E ali ela começa a se envolver com o mundo também das lutas clandestinas. E os dois agora têm que descobrir se o amor irá superar todos os impropérios e irá sobreviver a tudo isso. É um livro, não é para todo mundo. Esse já é um livro mais dramático para aqueles que gostam de Romeu e Julieta, para aqueles que gostam de Como Eu Era Antes de Você. O terceiro livro, chamado Perversa Baunilha, é o meu livro mais famoso. Surgiu da vontade também de escrever um outro gênero, de migrar para vários gêneros literários. Então, e Perversa Baunilha é um suspense. A premissa dele é que Daniel conhece a mulher da sua vida, mas há um porém. Ele não sabe se ela realmente existe ou é apenas fruto da sua imaginação. Afinal, ele a viu pela primeira vez enquanto estava embriagado e nem sequer se lembra de seu nome. Apenas tem a vaga lembrança de um perfume doce e inconfundível, um aroma de baunilha. Por isso, perversa baunilha. Como ele está com o casamento à beira da ruína, Daniel está disposto a encontrar a moça que desde então tem invadido seus sonhos, seja ela uma princesa ou não. Este livro ele tem a premissa de que talvez você saiba quem é ela, você descubra quem é a pessoa antes da hora, mas você não sabe como a história termina. É um livro de suspense que muitas pessoas me falaram que eu deveria continuar escrevendo suspense porque gostaram muito da história e tudo mais. É um livro que eu digo que não pode ser abandonado porque jamais se saberá toda a verdade. É uma pequena parcela de suspense, mas com uma grande lição de amor. Então, meus livros estão disponíveis na Amazon, em e-book, tanto para quem tem a assinatura do Kindle, que tem aquela assinatura mensal que acessa vários livros gratuitamente. Quem tem essa assinatura vai encontrar os meus 3 livros gratuitamente lá na plataforma. Ou quem não tiver também encontra eles por um preço bem acessível na Amazon.
Também capa comum na Amazon e na Wiclap também encontra o livro físico, né? Capa comum. E quem ainda quiser capa comum, não encontrar em nenhuma das plataformas, pode vir falar comigo no Instagram que eu consigo enviar os livros. Sobre o seu processo de escrita, a importância da leitura em sua vida e em sua jornada como escritora. Eu, na minha rotina, hoje não consigo escrever todos os dias. Textos, né? Textos formais. Mas no meu dia a dia eu acabo escrevendo muito. Diário, poesias, lendo muito também, porque isso é muito importante. O que fez eu me tornar uma escritora, conseguir escrever muito bem, foi ler muito. E ler muitos livros também, de gêneros diferentes. Eu costumo dizer que quando você vai escrever um livro de fantasia, você precisa ler muita fantasia, porque você acaba ficando com aquilo fresco na cabeça, não tirando do autor que você leu, mas o estilo literário, você acaba criando um vocabulário novo baseado no que já existe de fantasia. Você quer mais vocabulário? Vai para os livros clássicos, é uma coisa muito legal, uma dica bem legal que eu dou para quem tá começando a escrever agora. E basicamente é isso. Eu escrevo sempre muito assim, poesia, né? Diário. E quando eu vou escrever o livro mesmo, eu gosto de estar realmente inspirada. Por quê? Porque eu escrevo lá uma parte e eu realmente vejo quando eu não estava inspirada e quando eu tô inspirada. Eu leio aquela página e sei, poxa, nessa página eu escrevi por obrigação e a outra não. Eu escrevi porque eu tinha cena ali na minha cabeça. Eu gosto realmente de escrever quando eu tenho a cena ali na minha cabeça, já prontinha, acontecendo lindamente. Mas nem sempre é possível, né? Então a gente tem que entregar um livro e acaba tendo que escrever algumas partes sem inspiração mesmo, mas no meu processo de escrita mesmo acontece naturalmente. Sim, eu gosto muito de ler bastante gêneros literários, assim. Eu comecei a gostar de ler quando eu tinha 6 anos de idade, porque eu via minha mãe ler livros, né? Porque ela não tinha terminado o ensino médio quando eu era pequena. Aí ela voltou para a escola e aí tinha os livros que eram obrigatórios, livros clássicos e tal. E aí ela pegava para ler e eu também queria ler junto, né? Eu não sabia, eu tinha aprendido a ler naquele ano, então eu pegava os livros, eu lia as palavras, mas eu não entendia nada, mas eu adorava. E aquilo vinha muito do exemplo da minha mãe. Então, eu sempre digo, né, para as pessoas que têm filhos pequenos que o exemplo conta muito quando se trata de leitura. Porque às vezes não é que as pessoas não gostam de ler, elas só não encontraram o gênero literário que elas ainda que se identifiquem, sabe? Porque todo mundo, quando pega um livro que gosta muito, ela vai querer ler até o final, saber o que acontece, né? Então, todas as pessoas gostam de ler, mas elas não descobriram isso ainda. E os que eu gosto mais de ler são livros clássicos, livros de romance de época, livros de suspense. São os meus favoritos, assim. Romance. Assim como também falou de seus projetos futuros e novas explorações, desta vez pelo gênero da fantasia. Sim, eu tenho uma meta de explorar vários gêneros literários diferentes. Talvez não passe por todos eles, mas gostaria de ter a experiência de lançar um livro de cada gênero, assim. E meu próximo livro vai ser uma fantasia distópica, assim, pós-apocalíptica. E é o que eu posso falar no momento, mas já tô trabalhando neste próximo livro. E gosto muito de romance, provavelmente é o que eu vá focar mais em toda a minha carreira, mas quero realmente passar por todos os gêneros literários. Também trabalho bastante com poesia nas antologias, gosto muito de participar de antologias de contos, poesias, é o que eu mais escrevo, mesmo sem publicar. Então, este livro era para ser lançado ainda este ano, mas como eu tive muitos problemas pessoais, acabou que eu só vou poder lançar ano que vem. Também acabei me afastando um pouco das redes sociais e vou voltar ano que vem um pouquinho com as redes e com essa novidade desse novo livro, que é uma fantasia distópica pós-apocalipse. Se trata de uma história
onde a Terra, depois da Terceira Guerra Mundial, acabou com a vida na Terra. Algumas pessoas sobreviveram e construíram uma cúpula, onde elas sobrevivem até hoje. Teresa é uma menina que vive nessa cúpula, tudo que ela conhece está dentro desse lugar, no subterrâneo. E um dia, um belo dia, sua vida vira de cabeça para baixo e ela descobre que a Terra está com os dias contados por causa de uma tempestade solar. E mais uma vez a Terra está ameaçada, né? A vida humana na Terra está ameaçada e ela precisa descobrir uma forma de salvar a humanidade. Em meio a isso tudo, ela vai fazer uma viagem no tempo também. É uma mistura bem caótica, que parece caótica, mas no final ela se junta tudo. É uma história magnífica para quem gosta de distopia, fantasia. Enfim, isso é tudo que eu posso contar, para não contar muito sobre essa novidade que tá chegando aí. Quase encerrando nossa conversa, a autora deu dicas para aqueles que querem começar a escrever e publicar as suas histórias. A dica que eu tenho para quem tá começando a escrever é leia muito, escreva muito e nunca deixe de escrever. Nunca pare, nem que seja, não vou escrever mais profissionalmente, mas continue escrevendo na sua vida, no dia a dia, porque isso é muito bom para inúmeras coisas, não só para sermos bons escritores, autores, né? A escrita é muito bom na nossa vida no geral. Então, continue sempre escrevendo, mesmo que vocês não vão publicar. Também, claro, não poderia faltar, a Alessandra deu algumas dicas de leituras. Depois de vocês conhecerem meus livros, claro, irem lá para dar uma olhadinha, eu indico que vocês também conheçam livros como A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. É muito bom, vocês só vão lá e leiam, porque é um romance que envolve mistério, suspense, tudo de uma coisa só, sabe, que eu adoro. E eu acredito que as pessoas amam também essa mistura de gênero. E também que conheçam O Amor nos Tempos do Ouro, da nossa autora nacional, Marina Carvalho. É um romance muito delicado e, ao mesmo tempo, nos faz conhecer tanto a história do Brasil, é ambientado no Brasil de uma forma, assim, incrível, porque a gente quase não vê um livro que você pensa, nossa, né, poderia ser eu ali, um antepassado meu, que viveu daquela forma, e, enfim. É um livro muito gostoso de ler. Eu gostaria de dizer que quem conhecer meus livros, ler meus livros, gostando ou não, eu queria muito que fosse no meu Instagram, conversasse comigo no meu direct, ou deixasse uma mensagem lá no Scoob, na Amazon mesmo, nos comentários, porque isso ajuda muito a todo autor nacional. E eu adoro interagir com os meus leitores, tanto para dar ideias, como para reclamar, quanto para chorar, para qualquer coisa. E também gostaria de ler um trecho de cada um dos meus livros, o trecho favorito, a começar pela Heroína Sem Máscara. É um trecho que está bem no começo e diz assim: Nunca me senti pronta para ir vê-la ali antes, e agora não quero mais ir embora. Ainda não acredito que ela esteja aqui, debaixo de toda aquela terra. Não ela, cujo lema era liberdade ou morte. Quem sabe não foi isso mesmo que aprendeu ali. Sei que já não faz mais sentido duvidar, afinal seu corpo jaz onde está por um motivo. Pelo menos é o que diz minha família, mas não queria acreditar em sua morte. Não até que a veja desvanecida dentro do caixão. Não digo isso apenas por amá-la demais e usar a falta de um corpo para me iludir, acreditando que ela ainda esteja viva em algum lugar, mas sim porque não podemos matar alguém apenas por um sumiço repentino. Do livro Plumas e Diamantes, meu trecho favorito diz assim: Você acredita em Deus? Ela perguntou. Depois que conheci você, Safira, posso dizer que passei a acreditar. Não há como continuar cético depois de olhar dentro de seus olhos. Quando você me abraça e sinto seu calor, eu sei que é algo sagrado, algo maior, porque só Deus poderia criar algo tão perfeito assim como você. E de Perversa Baunilha é um trecho bem curto, mas que eu gosto muito, diz muita coisa. É o seguinte:
Gosto de pensar que somos como estrelas. Depois que partimos, continuamos a ecoar nossa luz pelo mundo. E este foi mais um episódio do podcast Pensando Alto, onde desta vez trouxe um pouco da autora Alessandra R. de M. Souza, que já caminha para a sua 4ª publicação, além de participações em antologias, é claro. Uma autora simpática que, mesmo se curando ainda de uma dor de garganta, conversou comigo e contou um pouco sobre quem é a Alessandra, a autora e a pessoa, que, como eu disse, é realmente super simpática. Vou deixar os links aqui na descrição, como sempre, para quem quiser conhecer a autora e as suas obras, então tanto Amazon como Instagram, e também onde vocês encontram os livros físicos dela. Vou ficando por aqui então, e para quem quiser divulgar o seu livro, pode entrar em contato comigo pelo Instagram Pensando Alto 19. Até a próxima!